Bom, então hoje nós vamos falar um pouco sobre os pensamentos de Martin Buber e a sua contribuição para nós atualmente. Ele nasceu dia 8 de fevereiro de 1878 em Viena, capital da Áustria. Ele foi um respeitado jornalista e teólogo, e a base de seu pensamento é o diálogo, a relação, como uma única saída para o mundo em que viveu, que era dividido e marcado pela intolerância e pela violência. Sua filosofia se debruça sobre o sentido humano, onde ele compreende como uma relação com o outro, com o mundo e com o transcendente. Seu reconhecimento veio com sua obra Eu e Tu, 1923, quando surgiu sua filosofia do diálogo. Para ele, o verdadeiro encontro com Deus se estabelece nesse nível de encontro, e não no encontro eu-isso, onde Deus é tomado como um objeto. Quando nós referimos a eu-isso, nós estamos referindo ao objeto, ao mundo. Ou alguém que deve resolver as pendências pessoais, a quem me dirijo para pedir as coisas. Todo homem que se abre a Deus se encontra inicialmente com um tu, o tu eterno, e não importa qual seja sua religião. E quando Deus é invocado, ele sempre comparece. Se ele não é notado, não é porque se escondeu, mas porque o homem não o percebe. Ainda Buber, quando era adolescente, ele teve contato com as obras de Kant e de Nietzsche. Bom, de Kant, ele herdou a consciência de que não existe uma verdade absoluta para a condição humana e que o próprio espaço e o tempo são maneiras de perceber o mundo. Já de Nietzsche, ele recupera o raciocínio por flashes, por frases poéticas que funcionam como aforismos, aproximações de uma verdade que o homem só percebe de forma fragmentada. O encontro é a palavra-chave que nos torna verdadeiramente eu, pois tenho contato com o tu. E é a partir desse contato com o tu eterno, com Deus, que eu me reconheço como eu, né? Essa relação com o tu me revela quem sou eu. Bom, nesta obra do Eu e Tu, de Martin Buber, ele faz uma reflexão sobre a existência humana. Ele trata da intersubjetividade, do relacionamento entre eu e tu, que se dá em uma relação, e esse se dá em uma experiência. É o tu que me torna o eu. O eu se dá na presença do tu. Aqui acontece uma relação, um diálogo entre eu, tu, eu, esse, e a relação humana acontece nesse diálogo. É interessante observar que muitos pedagogos na área, falando de educação, principalmente das crianças, eles trazem muito essa filosofia do Buber, essa relação entre o professor e o aluno, e entre os próprios alunos, que o conhecimento se dá também nessa maneira, não só do professor passar o conhecimento dele, como é normal na sala de aula, mas também acontece nessa relação entre as pessoas. A gente cresce, humanamente falando, nessa relação, né? Segundo Buber, o ser humano só pode ser compreendido na relação com o outro. E é essa relação que possibilita um encontro dialógico sempre novo. Sua filosofia consiste nessa relação, no diálogo. O encontro do homem consigo mesmo só pode acontecer a partir do indivíduo com o seu próximo. E tem uma frase muito interessante de Buber que ele fala assim, que toda verdadeira vida real é um encontro. Toda nossa vida é um encontro. Com o outro, com as coisas, com Deus. A gente vive um eterno encontro. E o que ele tem como prioridade é a habilidade de se relacionar com o outro. O ser humano, ele é um ser de relação, nós somos um ser de relação, né? Viajando um pouco, né? Desde o ventre da nossa mãe, a gente já está em relação com ela, com aquilo que a gente vive. E com o passar do tempo nós vamos criando novas relações com o meio ambiente, com os outros, e é muito interessante isso. E para ele, o diálogo autêntico ocorre quando os participantes estão abertos um para os outros. Outro fato interessante é quando Buber diz que o diálogo não necessariamente precisa de palavras, mas de presença. Ele até cita um fato que uma vez um jovem o procurou para conversar, e ele não disse nada, ele apenas escutou, ele estava ali naquele momento. E somente é possível essa forma de relação se estamos na presença.
Só há um verdadeiro encontro se ele for com uma entrega total, se for desinteressado e quando se realiza para além da realidade espaço-temporal. Presta atenção aqui, realidade espaço-temporal. E uma questão muito interessante que surge nos nossos dias de hoje é essa questão da tecnologia, né? A gente fala que ela nos aproxima, que ela tem tantos benefícios, mas ela nos individualiza, né? A pessoa está lá em outro lugar e eu estou aqui. Mas e a presença? Essa presença virtual não é a mesma coisa que uma presença física. Acontece uma ruptura na relação dos indivíduos, das pessoas e até das coisas. Muitas vezes nós queremos conhecer um lugar e entramos lá na internet pelo mapa, nós vemos por fotos, mas a relação com o lugar, com a natureza, com o outro, fica fragmentada, né? E essa individualização é muito vista hoje, né? E a questão do consumo também, que nos afasta, a gente quer consumir cada vez mais para nós próprios, né? E estamos cada vez mais individuais, sozinhos. Temos medo das coisas, dos lugares, das pessoas. E Buber traz com essa sua filosofia essa questão da relação, do encontro. Eu só consigo me conhecer quando eu estou em relação com o outro. É isso que agrega na nossa vida. E com a tecnologia, o ser humano com cada vez mais medo, a gente vive uma vida estranha, né? É cada um no seu canto, cada um no seu computador, cada um na sua internet 4G ou Wi-Fi. E a relação, como é que fica? O mundo virtual traz tantas coisas, mas também nos individualiza. E é preciso pensar por esse viés. Como ficará a nossa relação, ainda mais no futuro? Cada vez mais solitários, mais individuais? Ou será que ainda voltaremos a nos encontrar, a nos ver pessoalmente? Fica aí uma reflexão.